Recentemente, Mariana começou a levar seu filho Marcos para o trabalho. Isso só era possível porque era verão, caso contrário, ele estaria na escola. Mãe, teremos muitos pedidos hoje? Ontem tivemos poucos. O chefe vai te incomodar de novo? Marcos perguntou timidamente. Mariana deu um sorriso tímido. Quem sabe, filho? Pegamos o que vier. É como pescar. Às vezes você pega muito, às vezes nada. Marcos suspirou tristemente, tirando um pequeno caderno do bolso. Ele anotava diligentemente todos os pedidos, incluindo nomes de ruas. Ninguém entendia por que ele fazia isso. Era sua maneira única de manter as contas, aos 9 anos de idade. Marcos sempre sentava na frente, em uma cadeirinha especial. A segurança era primordial, embora ele ficasse melhor em casa. Mas não havia ninguém para cuidar dele. Mariana havia se separado do marido alguns meses atrás, mas eles ainda não haviam se divorciado oficialmente. O carro de Mariana era fácil de reconhecer, com sua pintura verde-limão, um contraste marcante com o amarelo padrão. Ela o chamava de Pepino e dirigia pela cidade aceitando todos os pedidos, fosse o destino perto ou longe. Não importava, desde que o ronco constante do motor agradasse seus ouvidos e as rodas fossem imunes a pregos e buracos. Naquele momento, Marcos, sentado à direita de Mariana, de repente se animou e apontou pela janela. Mãe, olha. Tem um homem chamando um táxi. Veja ele com a mochila na beira da estrada. Mariana diminuiu a velocidade e examinou o potencial cliente. Ela fazia isso não para avaliar sua situação financeira, mas para evitar pegar um passageiro em estado de embriaguez severa. Ela tinha experiências de passageiros que, intoxicados, ficavam mudando de destino e, no final, não tinham um centavo para pagar. No entanto, esse homem na beira da estrada parecia sóbrio. Admitidamente, ele não estava muito bem vestido. Usava uma jaqueta sem graça, jeans velhos e um boné de beisebol com a aba quebrada. Seus tênis desgastados precisavam urgentemente de substituição. Ele também carregava uma mochila enorme. O que poderia estar carregando nela? Mãe, vamos pegá-lo. Posso ver que ele é bom, Marcos comentou. Mariana sorriu e encostou na calçada. Com o tempo, ela havia começado a confiar nos instintos de seu filho. Marcos tinha um dom para categorizar os passageiros em bons e nem tão bons, sem erros. Não estava claro como ele fazia isso. Talvez a alma de uma criança seja mais perceptiva e facilmente sintonizada com as vibrações positivas ou negativas que as pessoas emitem. Notando que havia sido visto, o estranho com a mochila se aproximou do carro e abriu a porta do passageiro da frente. Olá, senhor, Marcos cumprimentou com um sorriso. O homem congelou de surpresa. Por favor, sente-se atrás. A propósito, para onde você está indo? Mariana perguntou, ainda sorrindo. Obrigado, preciso ir ao cartório, ele respondeu, devolvendo o sorriso. Tudo bem, Mariana o corrigiu. Por favor, fique à vontade. Sei onde fica. O homem cuidadosamente tirou a mochila do ombro, colocou-a no banco e então sentou-se. Mariana ligou o motor, notando a aparência peculiar de seu passageiro. Ele se parecia com um andarilho, mas estava indo para o cartório. A vida pode ser imprevisível, de fato. Durante a viagem, ele permaneceu calmo, mal participando da conversa. Em vez disso, ele se concentrou em sua mochila, como se ela contivesse algo de grande importância. Aceitando seu silêncio, Mariana aumentou um pouco o volume do rádio para ouvir as notícias locais. A onda de informações sempre a relaxava e estimulava sua mente. Logo o cartório apareceu à vista. Mariana estacionou o carro no estacionamento e estava prestes a anunciar a tarifa quando notou algo peculiar. Outro táxi de sua empresa havia chegado. A surpresa se transformou em desgosto quando seu ex-marido, Lucas, saiu do carro com sua nova namorada. Enquanto isso, seu passageiro saiu do carro, mas pediu que ela esperasse por ele, ao que ela concordou. Mariana sabia que Lucas a tinha visto também. Seu carro era o único do tipo na cidade, bastante notável. Ah, a Mariana está aqui. Você trouxe o herdeiro? É ele quem herdou o rancho na vila? Lucas gritou. Mariana, ignorando o comentário do marido, começou a limpar meticulosamente o espelho lateral.
Ei, seu nome não é João Tiago? Lucas perguntou bruscamente ao passageiro de Mariana. O cliente de Mariana se assustou e olhou para o estranho com surpresa. Sim, João Tiago. Posso perguntar do que se trata? Lucas sorriu. Relaxe, não quero fazer mal. Você recebeu um rancho de herança na vila, não é? Já ouviu falar disso? João balançou a cabeça. Não, não sei de nada. O cartório me contatou há 2 dias e pediu para eu encontrá-lo hoje. Isso é bem surpreendente, mas como dizem, a ignorância pode ser pior que o roubo. Você nunca ouviu falar do Sr. Henrique? Lucas perguntou, admirado. Não, nunca ouvi esse nome antes, respondeu João, sua voz vacilante. Naquele momento, Mariana sentiu uma onda de simpatia por seu passageiro. Ele era alto e imponente, mas discreto e quieto. Que combinação estranha. Lucas está apenas brincando com ele, Mariana pensou antes de falar. Lucas, pare de provocá-lo. Não tem graça. O homem está aqui para ver o cartório. Que negócio é seu? E por que você está aqui? Surpreso, Lucas ergueu uma sobrancelha. Como assim? Por que estou aqui? Eu também sou herdeiro do Sr. Henrique. Cuidei dele por meses, junto com Raquel. Tenho todo o direito à casa e aos imóveis dele. Mariana retrucou rapidamente. E como você sabe que João está entre os herdeiros? Você já esteve no cartório? Você acabou de chegar. Lucas sorriu com desdém. Claro que já estive, e até tive tempo de consultar. Eu estava apenas esperando por esse vagabundo, que é, na verdade, o motivo de tudo isso. Se ele não estivesse envolvido, eu teria herdado tudo há muito tempo. Em vez disso, eles passaram dias procurando por ele até encontrá-lo vivendo como um eremita em uma casa miserável nos arredores da cidade. Mariana entrou no carro, evitando o olhar de seu ex-marido. A herança de seu cliente não a incomodava. Sua prioridade era garantir que ele estivesse satisfeito com o serviço de táxi. Enquanto isso, Lucas começou a demonstrar afeto por sua amante na frente de Mariana, claramente tentando provocá-la. No entanto, Mariana o ignorou e se concentrou no canteiro de flores em frente ao cartório. 5 minutos depois, João saiu do prédio segurando uma grande pasta e o que parecia ser chaves de casa. Aí vem o herdeiro aparente. Como você conquistou aquele velho e herdou tanta riqueza? Raquel e eu só ganhamos uma casa nos subúrbios e um apartamento no centro, mas você recebeu o rancho, as terras e todos os equipamentos, Lucas reclamou. João olhou para ele com uma expressão confusa antes de se dirigir ao carro de Mariana. Na verdade, ele mesmo não sabia por que tinha recebido essa herança. Ele simplesmente tinha sido convocado a um cartório e informado que um homem desconhecido chamado Sr. Henrique havia deixado para ele um rancho. As condições do testamento especificavam que ele não podia vender nem doar o rancho. Ao ver João saindo do cartório, Mariana suspirou de alívio. Ela finalmente estava livre da visão do rosto arrogante de seu ex-marido. De repente, ela notou seu filho desatando a mochila do homem. Marcos, o que você está fazendo? Isso não é? Como você pôde? Mariana repreendeu. Nesse momento, João abriu a porta e viu Marcos com a mochila. O homem sorriu desajeitadamente. Você satisfez sua curiosidade, amigão? Marcos olhou para o passageiro com entusiasmo. Sim, senhor. E o que tem dentro? É um cachorrinho ou um gatinho? João balançou a cabeça e abriu a porta. Bem, vamos esperar que isso não te assuste. Não é um gatinho nem um cachorrinho, mas um filhote de lobo de verdade. Um filhote de lobo, Marcos ofegou surpreso. Sim, um filhote de lobo. Eu o encontrei na floresta. Caçadores tinham matado a mãe dele, e ele estava deitado não muito longe dela, choramingando por ajuda. Eu enterrei a mãe dele e o trouxe comigo na minha mochila, João explicou. Mariana espiou dentro da mochila com espanto, encontrando um animal selvagem olhando de volta para ela com olhos brilhantes. Como ele respira aí dentro? Não deve estar quente demais para ele? Ela perguntou, preocupada. João sorriu. Não, eu fiz buracos e não amarrei o pescoço com força, então ele está quentinho e confortável. Não tenho certeza do que fazer com ele em seguida, mas vou descobrir. Senhor,
Posso segurar a mochila enquanto dirigimos? Eu realmente quero olhar para o filhote de lobo, Marcos implorou. João assentiu. Sim, mas não o incomode muito. Ele fica nervoso e lambe o nariz quando está excitado. Se você ver isso, saberá que o lobinho está muito animado. Mariana olhou para João com dúvida. E se ele morder? Ele é um animal selvagem. Não, ele não vai morder. Seus dentes ainda são pequenos e ele nem consegue comer comida sólida, respondeu João. Aliviada, Mariana ligou o motor. Lucas e Raquel observaram o carro partir com um olhar de ódio, então se abraçaram apaixonadamente novamente. No fundo, Lucas estava consumido por inveja negra. Ele estava com ciúmes de que algum andarilho tivesse herdado o rancho do velho. Ele e Raquel haviam cuidado dele por meses e esperavam uma recompensa mais generosa. Lucas descobriu uma oportunidade por acaso quando viu um anúncio de jornal. Um idoso estava procurando uma enfermeira ou um casal para morar em sua casa e ajudar com as tarefas domésticas. Inicialmente, Lucas não pensou muito nisso, mas ao saber que o homem era um fazendeiro rico, ele percebeu que isso poderia ser uma oportunidade lucrativa. Dia após dia, enquanto cuidava do Sr. Henrique, Lucas pacientemente aguardava sua fortuna, esperando que ele e Raquel se tornassem os ricos herdeiros. O idoso fazendeiro, para seu crédito, havia dito ao casal que se eles ficassem até seus últimos dias, ele os incluiria em seu testamento. Essa é uma fortuna. Ouvi dizer que ele tem um vasto rancho no norte do estado. Queria que fosse meu. Poderíamos vendê-lo ou alugá-lo, Raquel ponderou. Lucas concordou. Sim, será nosso. Para quem mais ele poderia dar? Se ele tivesse outra pessoa, não precisaria da nossa ajuda. Você acha que ele teria colocado um anúncio de outra forma? Não, ele está sozinho, por isso está recorrendo a isso para não morrer sozinho. Naturalmente, João Tiago nem sequer havia imaginado tudo isso e só descobriu hoje, quando o cartório realmente lhe entregou os documentos de seu direito de propriedade de uma enorme propriedade rural localizada fora da cidade. Enquanto Marcos observava o filhote de lobo em sua mochila, João ponderava preocupado seu próximo passo. Como serei recebido neste rancho? Os funcionários vão me ridicularizar? Me ver como um caçador de ouro? Eu não queria essa herança. Nem conhecia o falecido. Por que estou envolvido em tudo isso? Por outro lado, o que há de errado em recomeçar? Talvez eu deva me tornar um fazendeiro e colocar minha vida nos trilhos, João ponderou, inseguro sobre para onde ir a seguir. Mariana não perguntou sobre seus pensamentos. Ela dirigia sem rumo pela cidade, esperando que ele tomasse a decisão certa no caminho. De repente, seu walkie-talkie crepitou. Ela olhou para João e perguntou: para onde estamos indo? Meu despachante está chamando, provavelmente com um outro trabalho. Se você precisa ir a algum lugar, posso dizer a eles que estou ocupada. João hesitou. A pasta em suas mãos parecia uma batata quente. Ele também tinha as chaves do rancho no bolso da calça. Ele encontrou o olhar de Mariana e disse: você poderia me levar até aquela vila? Quero ver o rancho. Mariana sorriu. Claro que posso. Já estive lá antes. É um lugar lindo, com um rio e florestas por perto. Acho que o filhote de lobo vai gostar de lá. Você está planejando soltá-lo, não é? João balançou a cabeça. Não, ainda não decidi. Ele é pequeno, morrerá sem a mãe. Eu o alimento com leite e pão embebido em caldo. Lobos comem pão, senhor? Marcos perguntou com espanto. Eu já os vi pegando lebres ou codornas. João sorriu. Lobos adultos comem carne, mas seus filhotes tomam leite. Então ele tem um nome? Como você o chama? Marcos continuou a bombardear o passageiro com perguntas. Mariana olhou com reprovação para seu filho, mas depois dispensou, permitindo que ele continuasse a conversa com um homem adulto. João ponderou. Qual é o nome dele? Eu mesmo não sei. Talvez você possa me ajudar. Os olhos de Marcos brilharam com travessura. Por que não o chamamos de Canino? Canino é o herói de uma história sobre um lobo que vivia na floresta, embora fosse no Alasca. Bem, não importa, vamos ter nosso próprio Canino. João sorriu. Ótimo, não me importo.
Que seja canino então. Sua conversa com Mariana e Marcos notavelmente melhorou seu humor, e João percebeu que não estava tão sozinho agora. Pelo menos, ele desfrutaria da companhia durante esta curta distância. Mariana observava a estrada, maravilhada com as reviravoltas do destino que haviam transformado João de um homem pobre em um rico herdeiro. Ei, quem me dera alguém nos desse uma casa no campo, para que Marcos e eu pudéssemos viver confortavelmente, ela pensou. Mas temos que alugar um apartamento e lidar com as taxas de aluguel que aumentam rapidamente. A estrada para o rancho estava em péssimas condições, cheia de buracos que dificultavam a concentração. Que estrada terrível, João murmurou. Já vi estradas ruins antes, mas esta... Durante todo esse tempo, Marcos segurava uma mochila com um filhote de lobo brincalhão dentro. Quando o povoado apareceu à distância e João olhou ansiosamente para ele, ele de repente ficou tão animado que mal conseguia se controlar. Provavelmente era semelhante ao que uma pessoa sente quando recebe um presente significativo e muito valioso pelo menos uma vez na vida. Por algum motivo, ele instantaneamente gostou da vila. Parecia que ele era parte integrante deste lugar, uma única engrenagem em seu mecanismo. Eu me pergunto onde fica o rancho, João perguntou. Mariana deu de ombros e decidiu perguntar aos moradores. Ela baixou a janela do carro e se dirigiu a um menino brincando em um caixa de areia perto de uma casa. Oi, você sabe onde fica o rancho? O menino olhou para a estranha com curiosidade e respondeu, um rancho? Ah, você tem que ir reto por essa rua e não virar, e você chegará a um portão enorme. É lá. Obrigada, amiguinho. Tome, pegue um doce pela sua ajuda, Mariana sorriu, oferecendo-lhe alguns caramelos de seu bolso. O menino aceitou feliz o doce e imediatamente colocou um na boca. Mariana dirigiu na direção que lhe sugeriu. Logo, exatamente como o menino disse, eles se encontraram diante de um portão cinza maciço. Atrás dele estava presumivelmente o rancho. Depois de pensar por um momento, Mariana buzinou 3 vezes e olhou furtivamente para seu passageiro, cujos olhos literalmente brilhavam com intensa excitação interior. O som de passos arrastados se aproximou e um homem de cerca de 70 anos, grunhindo com esforço, abriu lentamente o portão. Diante de Mariana, Marcos e João, apareceu um rancho cercado por 3 lados por campos verdejantes e jardins exuberantes. Uma casa de madeira pitoresca com telhado de telhas ficava de guarda nos arredores, marcando o limite deste paraíso de fertilidade e conforto. Fardos de feno estavam espalhados pelo quintal e várias peças de maquinário agrícola eram visíveis. Galinhas corriam pela propriedade, gansos cacarejavam enquanto procuravam minhocas sob arbustos de groselha, e um cão descansava preguiçosamente perto da casa do portão, mantendo um olho vigilante em seus arredores. Parecia que o rancho era um santuário de tranquilidade, seu silêncio quebrado apenas pelo ocasional mugido de vacas e o cacarejo de galinhas. Atrás dos edifícios residenciais estendiam-se vastos campos onde pessoas trabalhavam, parecendo soldados de brinquedo à distância. À esquerda havia uma floresta exuberante que naturalmente chamava a atenção. Mãe, é lindo aqui. Olhe, Marcos exclamou maravilhado. Mariana olhou carinhosamente para seu filho, admirando suas habilidades de observação aguçadas. Bem, João, chegamos, ela disse, sutilmente mudando a conversa. Assustado, o homem pegou o dinheiro do bolso. Sim, vou pagar por tudo. Por favor, pegue isto. Deve ser suficiente para sua viagem de volta. Mariana, percebendo que lhe havia dado quase o dobro do necessário, corou. Não posso aceitar seu último dinheiro. É demais. Por favor, pegue de volta, ela disse. Em resposta, João apenas fez um gesto, insistindo que ela ficasse com o dinheiro. Use para comprar algo para seu filho. Sou um fazendeiro agora, terei dinheiro em breve. Lágrimas brotaram nos olhos de Marcos. Já estamos indo embora? Pensei que poderia brincar com o canino um pouco mais. Ele sentirá minha falta, e João estará ocupado demais para cuidar dele enquanto trabalha nos campos. Mariana olhou para João, esperando por tranquilização ou as palavras certas. João sorriu. Não se preocupe com isso, amigão. Se quiser, pode vir me visitar nos fins de semana. Canino ficará feliz em ver você. Ele está crescendo rápido, mas quando for adolescente, provavelmente vou soltá-lo. Não é apropriado manter um lobo entre o gado comum.
Marcos olhou para sua mãe novamente. E vamos realmente vir? Promete? Sei que você tem trabalho, mas pelo menos no domingo ou no sábado. Tudo bem, seu pequeno chantagista. Tenho outra escolha. Vamos definitivamente vir, Mariana respondeu com um sorriso. Então, virando-se para João, acrescentou, bem, temos que ir boa sorte e prosperidade. João assentiu discretamente, pegou a mochila da mão de Marcos e saiu do carro. João sorriu enquanto observava o carro verde-limão se afastar. Nesse momento, ele notou um homem de meia idade com uma expressão de desagrado no rosto saindo de uma das casas para encontrá-lo. O estranho se aproximou de João e exclamou em voz alta, boa tarde. O que o traz aqui? Pego de surpresa, João deu um passo para trás. Vim ver meu rancho, ele explicou. O estranho, que era claramente o chefe aqui, hesitou. Ver o rancho? É apenas um rancho funcionando suavemente como um relógio. Por que você está interessado? João ficou pálido. Ele tirou uma pasta de documentos de trás, estendendo-a para o estranho. Ele esclareceu, estes são os papéis do rancho. Sou o novo proprietário. Herdei do Sr. Henrique. Surpreso, o estranho ergueu uma sobrancelha. Ele pegou a pasta e, ao ler as primeiras linhas, percebeu que João estava dizendo a verdade. Ah, entendo. Peço desculpas pelo mal-entendido. Sou o gerente, Raimundo Mendes. Desde o falecimento do Sr. Henrique, tenho supervisionado tudo. Todos os fundos foram mantidos em uma conta especial, conforme as instruções do antigo proprietário. Então fique tranquilo, tudo na fazenda está em ordem. João sorriu. Não tenho dúvidas. Vim me familiarizar com o lugar antes de decidir os próximos passos. Raimundo olhou para o convidado com desconfiança. Seus olhos treinados imediatamente reconheceram que o homem diante dele tinha problemas com dinheiro, sobrevivendo com trabalhos ocasionais. Os lábios do gerente se curvaram em um sorriso triste enquanto pensava. Pergunto-me o que levou o Sr. Henrique a incluí-lo na lista de herdeiros. Oh, as maravilhosas obras de Deus! Enquanto isso, João olhou ao redor do pátio da fazenda e perguntou baixinho. Escute, Raimundo, onde posso ficar? Já mandei o táxi embora. Não há ninguém para me buscar e estou sem dinheiro. Raimundo fez uma pausa, então apontou para um pequeno prédio achatado que se parecia com a cabana de um gnomo. Você pode ficar lá, na casa do Sr. Henrique. Obrigado. Também, você tem um pouco de leite? Perguntou João, parecendo envergonhado. Incapaz de suprimir um sorriso, Raimundo respondeu como se falasse com um velho amigo. Leite? Que tipo de leite você quer? Pasteurizado ou fresco? Qualquer leite serve, João respondeu prontamente. Na verdade, não é para mim. Eu tenho isso. João cuidadosamente mostrou o interior da mochila. Isso é um filhote? Perguntou Raimundo. Não, não é um filhote. É um filhote de lobo. Eu o encontrei na floresta e decidi ficar com ele. Sua mãe foi morta por um caçador. Raimundo olhou para o novo dono do rancho com reprovação. Você não deveria tê-lo trazido aqui, ele disse. O animal é selvagem, vai incomodar os cães. No entanto, Bela acabou de perder seus filhotes e está de luto. Talvez devêssemos tentar alimentá-lo. Olhe, ela está no canil. João se virou para a esquerda e imediatamente avistou a cadela, que abanou o rabo de maneira amigável. Sim, podemos tentar, João respondeu e se aproximou cautelosamente de Bela. Ela olhou para o recém-chegado com desconfiança e então começou a farejar o ar ruidosamente. O bebê cheira a floresta. Há alguma roupa de cama com o cheiro dos filhotes dela? Quero esfregar o filhote de lobo com ela. Raimundo mostrou a ele um trapo deitado no canto do canil e João o esfregou bem no filhote de lobo. Espero que ela não o despedace, Raimundo expressou suas preocupações, mas João apenas sorriu. Não, vai ficar tudo bem. Veja, ela parou de rosnar e até está abanando o rabo. Ajoelhando-se cuidadosamente na frente da cadela, João colocou gentilmente o lobinho ao seu alcance. Bela farejou o ar ruidosamente novamente, então resmungou contente e começou a choramingar suavemente. Ela deve tê-lo reconhecido. Ela sente que ele é pequeno,
Então quero ajudá-lo, Raimundo observou novamente. João permaneceu em silêncio, mantendo um olho cauteloso na cadela. Bela abanou o rabo, então se levantou e, como se não estivesse incomodada, começou a lamber o filhote de lobo da cabeça aos pés. João sorriu. Bem, agora ela o reconheceu. Você tem sorte, canino. Encontramos uma mãe adotiva para você. Notando que estava prestes a ser alimentado, o filhote de lobo resmungou convidativamente e começou a mover o nariz de um lado para o outro, procurando os seios de sua mãe adotiva. Testemunhando esta cena terna, João não conseguiu conter as lágrimas, e os olhos de Raimundo também ficaram úmidos. Dando um passo para o lado, ele disse: Fique à vontade, João. Se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Você está no comando aqui, e eu estou aqui para ajudar. João acenou com a mão, descartando. Do que você está falando? Entendo que você trabalha aqui há muito tempo. E quem sou eu? Um recém-chegado, um estranho. Depois de confiar Canino à sua mãe adotiva, João foi se instalar na casa que lhe fora designada. Era bastante aconchegante por dentro. A casa tinha uma fragrância de ervas e algo mais que aguçou seu apetite. Isso mesmo, não como nada desde esta manhã. A viagem dos subúrbios para a cidade, pegar um táxi, chegar aqui, João ponderou. Imagine sua surpresa quando, meia hora depois, houve uma batida na porta e Raimundo apareceu com uma bandeja. Nela havia uma xícara de chá fragrante e um vaso cheio de pães caseiros frescos. Aqui, João. Minha esposa os assou frescos. Você deve estar com fome depois da sua viagem, e o ar aqui dá 2 vezes mais fome, disse Raimundo. Obrigado, Raimundo. Agradeço sinceramente, disse João com gratidão e imediatamente começou a comer. Enquanto isso, Mariana estava voltando para a cidade, correndo para completar outro pedido. Marcos sentava no lado direito e estava chateado porque o filhote de lobo ficou no rancho. Mãe, e se uma vaca machucá-lo? Ou as cabras, você sabe como elas podem ser más. Elas poderiam chifrar ele, Marcos perguntou preocupado. Mariana deu de ombros, incerta. Não sei. Acho que João cuidará dele. Afinal, foi ele quem salvou o filhote e é totalmente responsável por ele. Não se preocupe, tudo ficará bem. Visitaremos no domingo. Para a decepção de Mariana, ao chegarem à cidade já era tarde, e ela foi aconselhada a deixar seu carro para verificação e encerrar seu dia de trabalho mais cedo. Bem, não ganhamos quase nada. Pelo menos ajudamos João. Fizemos algo bom, Marcos expressou com um toque de tristeza. Mariana sorriu para seu filho e bagunçou seu cabelo. No caminho para casa, eles pararam em uma loja onde ela usou o dinheiro deixado por João para comprar vários petiscos. Mariana e Marcos moravam em um apartamento alugado no térreo, que era habitualmente úmido e frio, particularmente no outono e no inverno. No entanto, era verão e eles podiam esquecer esses desconfortos temporariamente. Ao chegar à porta do apartamento, Mariana instantaneamente notou 2 malas, uma tinha uma alça envolta em fita adesiva azul, que fez Mariana reconhecê-la como sua própria. O que é isso? A proprietária está limpando ou reformando o apartamento. Por que então nossas coisas estão na escada? Mariana ponderou ansiosamente enquanto abria a porta. Ela se deparou com a proprietária. Bem, Mariana, você está se mudando hoje. Sinto muito, mas encontrei novos inquilinos que pagam quase o dobro do que você e não têm filhos pequenos. Por que seu Marcos desenhou nas paredes com giz de cera e rasgou o papel de parede? Agora tenho que cobrir os custos do reparo. Marcos, com um doce na mão, perguntou, quando eu desenhei nas paredes e rasguei o papel de parede. Nunca fiz isso. Mas Helena apenas sorriu com desdém. Provavelmente eu sei melhor, não é, garoto? Venho aqui toda semana quando o apartamento está vazio e vejo a bagunça que vocês fizeram. Então, Mariana, arrumei suas coisas e não vou atrasar você. E quanto ao aluguel que paguei com 2 meses de antecedência? Ela perguntou. As sobrancelhas de Helena se ergueram. Que pagamento adiantado? Não é um pagamento adiantado, é um depósito pelos danos que você causou. Você quebrou a torneira no banheiro, a pia da cozinha está vazando. Quem deveria cobrir esses custos de reparo? Tudo estava funcionando corretamente quando aluguei o apartamento para você.
Não, não estava. Você está mentindo. A torneira do banheiro estava quebrada na sua frente. Só não mencionamos, Marcos exclamou indignado. Mariana olhou para a proprietária com desaprovação. Entendo que você não vai me devolver o dinheiro. Helena balançou a cabeça negativamente. Não, absolutamente não. Você já ouviu falar de depreciação? Você trabalha em um táxi, você entende. Não deixarei ninguém morar aqui de graça. Então, arrume suas malas e não me guarde rancor. Talvez nos encontremos novamente. Não, sinto muito. Espero que nunca nos encontremos de novo. Pelo menos me deixe ficar à noite. Não é certo jogar alguém na rua no meio da noite. O que faremos agora? Mariana respondeu com voz trêmula. Helena olhou com desaprovação para a inquilina. Você deveria ter pensado nisso antes de transformar meu apartamento em uma bagunça. Não fizemos nenhum caos. Você inventou isso só para nos expulsar, Marcos, que sempre falava o que pensava, exclamou. Saiam antes que eu chame a polícia, gritou a proprietária. Curvando-se sob o peso de 2 malas, Mariana saiu para fora, imersa em pensamentos. E por que fomos àquela loja comprar mantimentos? Agora tenho que carregar 2 malas e Marcos tem que carregar uma sacola de doces comprada com o dinheiro de João. O olhar de Mariana pousou em um ônibus suburbano diminuindo a velocidade no ponto de ônibus. Ela acenou para o motorista e gritou, espere, por favor. Espere por nós. Ela não tinha certeza se o motorista ouviu, então se virou para seu filho. Querido, corra rápido e diga a ele para esperar 5 minutos enquanto eu pego as malas. Deixe sua sacola aqui. Corra. Marcos não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele correu para o ponto de ônibus. Uma vez dentro do ônibus, ele disse ao motorista, Senhor, por favor, espere pela minha mãe. Já voltamos. Estamos indo para a vila. Temos um filhote de lobo domesticado lá chamado Canino, e o homem que conhecemos se chama João. O motorista olhou para o jovem passageiro com surpresa antes de desligar o motor. Bem, vamos esperar. Vocês têm um lobo e um domesticado. Isso significa muito. Sua voz estava cheia de ironia, mas Marcos não percebeu. Sim, é assim mesmo. O sapateiro sem sapatos, Mariana murmurou sob o peso das malas. Ela podia usar seu táxi durante o dia, mas agora tinha que carregar as malas ela mesma. O ônibus estava cheio. O motorista abriu o compartimento de bagagem para as malas de Mariana. Depois de pagar a passagem, ela e seu filho se mudaram para o fundo do ônibus. Mariana estava cheia de preocupações. Ela não sabia onde eles morariam agora. Antes de brigar com Lucas, ela morava no apartamento dele, mas ele a expulsou 6 meses atrás. Lucas nem ficou confuso com o fato de que eles criaram um filho juntos e uma vez fizeram planos para um futuro mais feliz. No fundo, Mariana se agarrava à esperança de que João não os mandasse embora. Pelo menos era assim que parecia. O crepúsculo caiu sobre a estrada. O ônibus fazia sua lenta jornada ao longo de uma rota familiar. Mariana sentiu uma agitação de déjà vu. Apenas horas antes, ela havia percorrido a mesma estrada em um táxi verde-limão que ela carinhosamente chamava de Pepino. Exausto do dia, Marcos adormeceu agarrado a uma sacola de guloseimas. Mariana não pôde deixar de sorrir ao vê-lo, tão cativante e dolorosamente precioso. E como aconteceu que seu próprio pai não se importava com ele, ela se perguntou tristemente. Lucas, no entanto, não se incomodava com a presença de seu filho pequeno. Ele vivia para seu próprio prazer, nunca considerando ninguém mais. Mariana se repreendeu repetidamente por escolher amarrar sua vida a um homem assim, mas quem poderia ter previsto que o homem charmoso que ela conheceu se revelaria tão irresponsável e enganoso, preocupando-se apenas consigo mesmo? A estrada parecia se estender infinitamente, o ônibus cinza continuando sua jornada. À medida que se aproximavam da vila necessária, o ônibus se esvaziou, a maioria dos passageiros tendo desembarcado em paradas anteriores. Para a consternação de Mariana, ela se viu sozinha na estação final. Quando estava prestes a pedir ao motorista para abrir o compartimento de bagagem para suas malas, o motorista ofereceu: escute, para onde você precisa ir? Se seu destino for perto da rodovia, posso te dar uma carona.
Por que você tem que carregar todas essas malas? Os olhos de Mariana se iluminaram com esperança. Você pode me levar até o rancho? Tem um grande portão e não é longe, cerca de 1 quilômetro aproximadamente. Na verdade, sou motorista de táxi. Estive aqui mais cedo hoje, mas meu carro está em diagnóstico agora, então fiquei sem rodas. O motorista sorriu. Claro, do que você está falando, colega? Estaremos lá em um instante. Marcos, sonolento, sentado na parte de trás da cabine, nem notou quando eles saíram da rodovia e entraram em uma estrada de terra que levava ao rancho. Em minutos. Bem, aqui estamos. Você quer que eu buzine? O motorista sugeriu. Mariana assentiu instantaneamente. O silêncio da noite da vila adormecida foi quebrado pela buzina alta do ônibus. O portão foi aberto novamente por um homem idoso que parecia ser o vigia do rancho. Apertando os olhos, ele perguntou a Mariana: São suas essas malas? Seu olhar seguiu o ônibus que partia. Bem, sim, minhas e do meu filho, ela respondeu baixinho, segurando seu bebê adormecido. Tudo bem, entrem, disse o vigia calmamente. Devo chamar o gerente ou o novo patrão? Mariana pensou por um momento. E de fato, para quem ela tinha vindo? Para João, com quem eles se conheciam há meio-dia. E se ele não se importasse com ela agora, e ela simplesmente deixou tudo por uma esperança fantasma de encontrar uma cama dentro das paredes do rancho? Felizmente, João apareceu da casa alguns minutos após a partida do ônibus. Ele ficou encantado em ver seus convidados. Mariana, Marcos, vocês chegaram. Estou feliz que decidiram voltar, ele exclamou. Mariana baixou os olhos, envergonhada. Fomos expulsos do apartamento alugado. A proprietária não nos devolveu o dinheiro do aluguel que paguei com 2 meses de antecedência, e ela nos cobrou algum tipo de depreciação hoje? Ela respondeu com evidente ressentimento. João suspirou com simpatia. Ele se perguntou onde poderia acomodar Mariana e Marcos. Eles não podiam todos viver juntos na casa. O que as pessoas pensariam? Por favor, me perdoe, João, por vir em um momento como este, ela disse, tentando não chorar na frente dele. Eu realmente não tenho para onde ir. Não posso passar a noite na rua. João olhou para ela com ternura e bondade inconfundíveis. Não se preocupe com isso, ele disse. Definitivamente vou pensar em algo. Agora vou apresentá-los aos meus amigos. Eles são boas pessoas e ajudarão. Você me ajudou tanto hoje. Eu estava naquela rodovia por 1h30 tentando pegar uma carona, mas ninguém parou. Eles provavelmente pensaram que eu era um mendigo. Naquele momento, Raimundo saiu de um dos prédios. Vendo uma jovem mulher com uma criança, ele franziu a testa. Aproximando-se, ele se apresentou educadamente e perguntou com cautela sobre a situação. Depois de ouvir a história confusa, o gerente prontamente declarou: Acho que não haverá problema com a acomodação. Vocês podem ficar naquela casa ali, a de telhado vermelho. Era onde a empregada morava quando o Sr. Henrique ainda estava vivo. A casa está vazia agora. Sou o único que ficou aqui, junto com alguns trabalhadores locais, mas eles dormem em casa com suas famílias. Muito obrigada. Estamos verdadeiramente gratos a você, Mariana disse, enxugando uma lágrima. Neste momento, tanto Raimundo quanto João se sentiram desconfortáveis, como se tivessem se intrometido em algo profundamente pessoal. João, onde está Canino? Por que não posso vê-lo em lugar nenhum? Marcos perguntou ansiosamente, ainda esfregando os olhos após um sono profundo no ônibus. João sorriu. Aqui está ele, meu amigo. Ele está dormindo com Bela agora. Ela é como uma nova mãe para ele. Os olhos de Marcos se arregalaram de surpresa. Ele está com um cachorro? Mas ele é um lobo, e cachorros são os primeiros inimigos dos lobos. Eu vi isso em filmes e documentários. Lobos e cachorros não são companheiros. Raimundo murmurou compreensivamente. Na TV, lobos e cachorros não são companheiros, mas na vida real é diferente. A fome pode levar a alianças estranhas. Se você estiver com fome, pode até formar amizades improváveis. Bela perdeu seus filhotes porque eles encontraram novas famílias.
Ela estava de luto, se recusando a comer, mas quando colocamos um filhote de lobo com ela, ela ficou completamente diferente, terna, afetuosa, constantemente lambendo o lobinho. Um doce sorriso brincou nos lábios do menino. Uau, é ótimo que Canino tenha encontrado sua mãe. Certamente uma mãe adotiva é melhor do que sua mochila. João olhou para Mariana e não conseguiu conter o riso. Raimundo, enquanto isso, segurava a chave da casa, que entregou à jovem mãe. Aqui, pegue. Há um interruptor logo à direita quando você entra. Troquei as lâmpadas, então tudo deve funcionar. Há gás no cilindro se você quiser cozinhar, e uma troca de roupa de cama no armário. Acho que você vai se virar. Obrigada, é claro que vamos, Mariana respondeu com um sorriso. Após um longo dia de viagem, ela imediatamente arrumou a cama, nem se preocupando em desfazer as malas. Marcos também mal conseguia ficar de pé de cansaço, mesmo tendo conseguido tirar um cochilo no ônibus. Em sua primeira noite na vila, mãe e filho caíram em um sono profundo. João, no entanto, não conseguia dormir, não importava o quanto tentasse. Deitado de lado, ele ponderava seus próximos passos. Ele poderia pedir ajuda a Raimundo, que conhecia o funcionamento do rancho e poderia fornecer-lhe tudo o que precisava. No entanto, ele queria se imergir no processo, buscando a independência. Além disso, ele ainda tinha o sorriso zombeteiro de Lucas, que olhava para ele como se fosse um vagabundo pedindo esmolas na igreja. No entanto, João estava longe de ser um vagabundo. Ele não possuía uma casa bonita, mas morava em uma pequena casa deteriorada herdada de sua mãe. João só terminou o ensino médio e não continuou os estudos. Ele costumava aceitar vários trabalhos temporários, e essa vida tranquila lhe convinha bem. Ele amava a floresta e a natureza, e às vezes ia para o deserto por uma semana, vivendo na floresta e dormindo no chão. Parecia estranho para um morador da cidade educado, mas João era feliz. Enquanto João ponderava seu futuro, Lucas estava tramando para agarrar o rancho do falecido velho. Por que ele favorece tanto aquele vagabundo? Lucas murmurou em voz alta, absorto na TV. O velho nos deu um apartamento e uma casa, mas esse vagabundo ganha o rancho. Eu queria que ele tivesse deixado a casa e o rancho para nós. É um negócio lucrativo, não é? Leite, ovos, carne, trigo. Com a abordagem certa, poderíamos até nos tornar milionários eventualmente. Mas esse vagabundo provavelmente vai vender tudo e desperdiçar o dinheiro em pouco tempo. Raquel olhou para seu amante com um sorriso e disse: o que devemos fazer agora? Não podemos simplesmente tirar o rancho dele. É uma propriedade legal por lei. Lucas retrucou: vamos pensar sobre isso. Como ele o herdou legalmente? Poderíamos processar e apelar do testamento. Cuidamos do velho por meses. Esse cara aparece do nada e recebe tudo. Não está certo. Devemos ir ao tribunal. Conheço alguém lá que, por uma pequena taxa, fará um documento alegando que cuidamos do Sr. Henrique por quase 20 anos. Você acha que isso vai funcionar? Raquel questionou. Um testamento é um documento sério, o último desejo do falecido. É incontestável. Lucas descartou a preocupação dela com um aceno de mão, dizendo: chega dessa conversa sombria. Vou pensar nisso e descobrir. Se necessário, envolverei o gerente do rancho. Poderia prometer a ele uma porcentagem da renda do rancho e, em troca, ele poderia apresentar João Tiago como um bêbado sem esperança e vagabundo para o tribunal. É impossível confiar o rancho a uma pessoa assim. Vamos revelar tudo isso no tribunal, então você verá. Teremos o rancho inteiro em nossas mãos. Raquel exclamou alegremente: você é inteligente. Pensei que não havia chance, mas você, como mágico, tira ases como coelhos de uma cartola. Lucas apenas balançou a cabeça. Não se preocupe, continuaremos a luta. Eu me pergunto como Mariana chegou lá. Ela provavelmente apenas levou esse mendigo ao cartório e não sabe realmente o que aconteceu. Mas se ela sabe, ela é bastante astuta. Ela deve pensar que encontrou sua felicidade entre pilhas de lixo, mas vamos descobrir. O rancho será nosso, não importa o que aconteça. No dia seguinte, João acordou ao amanhecer e saiu para observar as atividades matinais no rancho. Para sua surpresa, já estava fervilhando de vida.
O pastor estava levando as vacas para o pasto, os funcionários do galinheiro estavam alimentando suas cargas e reabastecendo sua água, os motoristas de trator estavam verificando os níveis de diesel nos tanques de combustível, preparando-se para seu dia no campo. Gradualmente, João começou a se sentir parte desta equipe unificada. Ele reconheceu que o rancho operava como uma máquina bem lubrificada, graças ao gerente, mesmo que ele mesmo não tivesse ideia das operações. Ele percebeu que poderia aprender tudo isso com o tempo. Não imediatamente, mas eventualmente. Para lembrar melhor os detalhes, João tirou um caderno do bolso, geralmente usado para esboçar paisagens, e começou a anotar tudo o que observava. Ele registrou quantas vacas foram para o pasto, quais ficaram no estábulo e quanta ração foi dada às aves. Isso não foi feito por um desejo de controle, mas para se integrar o máximo possível ao fluxo de trabalho. Ao ver o novo proprietário com um caderno na mão, Raimundo sorriu. O estranho não é tão simples e não confiável como parecia em nosso primeiro encontro. Talvez ele se saia bem. Aconteceu que, no início, Raimundo não gostou de João. No entanto, quando João tirou um pequeno filhote de lobo de sua mochila, a atitude de Raimundo em relação a ele mudou dramaticamente. Ele tinha um amor profundo pelos animais. Ele frequentemente se lembrava de uma memória de infância de encontrar um filhote de lobo em uma clareira. Com medo da raiva de seu padrasto, ele não ousou levá-lo para casa. Quando voltou uma hora depois, o filhote tinha sumido. Desde então, Raimundo era atormentado pela culpa por não ter conseguido salvar o filhote. Meio-dia passou despercebido nas tarefas. Durante o intervalo para o almoço, o telefone tocou no bolso de Raimundo. Vendo um número desconhecido na tela, o homem atendeu a ligação. Raimundo, é você? Lucas perguntou, sua voz impregnada de superioridade. Sim, sou eu. O que houve? Raimundo respondeu. Houve uma pausa antes de Lucas lançar sua proposta. Enquanto ele explicava seu plano, a testa de Raimundo se franziu de preocupação. A proposta de Lucas era chocante, mas vinha com um incentivo financeiro significativo. Se Raimundo ajudasse Lucas a remover o novo proprietário da fazenda, seu status financeiro poderia melhorar muito. Uma vez que Lucas terminou, Raimundo respondeu de forma não comprometida. Ok, vou pensar sobre isso e te ligar de volta em alguns dias. Lucas tentou continuar, mas Raimundo encerrou abruptamente a ligação. Após a conversa, Raimundo se isolou em seu escritório e começou a esboçar um esquema no papel. Isso ajudaria a entender e tomar a decisão correta. Principalmente, ele queria descobrir a verdade sobre por que o falecido Sr. Henrique, que estava sendo cuidado por Lucas e Raquel, escolheu deixar a fazenda para João. Ele também se perguntava como esse estranho estava envolvido em tudo isso. Levou pouco menos de uma semana para Raimundo descobrir a verdade. Durante esse período, ele constantemente evitava dar uma resposta definitiva a Lucas, mantendo-o em suspense e impedindo-o de executar seu plano. Raimundo fez isso intencionalmente, pois há muito havia decidido não trair João. Durante esse tempo, ele começou a ver João sob uma nova luz. Não era mais um transeunte com um comportamento culpado, sobrevivendo com bicos. Em vez disso, Raimundo viu um gerente competente, capaz não apenas de jogar pedras fora, mas também de reuni-las quando necessário. Para grande surpresa do gerente, Mariana se adaptou rapidamente à vida no rancho também. Ela começou a ajudar os trabalhadores da fazenda em seu segundo dia na vila. Para seu grande aborrecimento, o diretor do parque de táxis decidiu eliminar a única mulher de sua equipe, dando seu carro verde-limão para outro motorista. Lucas, reconhecendo que era improvável que Raimundo o apoiasse, tentou fabricar documentos com falsos testemunhos afirmando que João Tiago era incapaz de administrar o rancho. No entanto, ele foi recebido com uma surpresa. Raimundo e João apresentaram documentos autênticos ao tribunal provando que João Tiago era o neto do falecido fazendeiro. Anos atrás, o filho do Sr. Henrique, Nuno, deixou a casa após uma disputa com seus pais. Ele caiu em má companhia e acabou na prisão, cumprindo quase um quarto de século com breves períodos de liberdade antes de reincidir. Quando o pequeno João tinha apenas 10 anos, Nuno foi morto em um motim na prisão. João viveu com sua mãe o tempo todo, mas quando ele tinha 16 anos, ela morreu em um acidente de trabalho. O menino pensou que estava sozinho no mundo e viveu como pôde, adaptando-se à nova realidade. Ao mesmo tempo, seu avô não sabia nada sobre sua existência.
Foi apenas pouco antes de sua morte que o ex-companheiro de cela de seu filho, com quem Numa era amigo, foi libertado após cumprir uma longa sentença e visitou o velho. Foi ele quem contou ao Sr. Henrique que seu filho tinha tido uma namorada e um filho. O Sr. Henrique começou a fazer investigações e logo descobriu tudo sobre João. Infelizmente, ele não chegou a vê-lo, mas conseguiu refazer seu testamento. Em seu leito de morte, o Sr. Henrique decidiu deixar seu rancho para seu neto, enquanto deixava seu apartamento e casa para Lucas e Raquel, cumprindo sua promessa. Lucas, tendo sofrido um fiasco, finalmente brigou com Raquel durante a divisão do apartamento e da casa com ela. Enquanto isso, Mariana finalmente entrou com o pedido de divórcio, pois planejava começar uma nova vida com um homem mais confiável que, ao contrário de seu ex-cônjuge, não era descuidado com a felicidade de sua família e planejava multiplicá-la. Raimundo e João se tornaram amigos tão próximos que muitos moradores da vila começaram a se referir a eles como irmãos. Quando atingiu a maturidade, Canino partiu para a floresta, atendendo ao chamado de seus irmãos da floresta em um lugar abundante em caça e onde os caçadores não prejudicam os animais sem um bom motivo. Observando seus pais alegres, Marcos ri de coração, aguardando ansiosamente a chegada de seu irmão ou irmã.